Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Cobcast e nós estamos no último dia da Cob Expo 2024, essa feira que une tantas confederações esportivas, tantos atletas, tantos dirigentes, tantas pessoas do esporte, empresários. É um networking que não acaba mais. E olha, de verdade mesmo, eu já fiz algumas entrevistas aqui, mas a que eu vou fazer agora, particularmente, me deixa muito feliz, no fundo do meu coração. Eu tô com a Fabiana Müller, ela, medalhista mundial, campeã mundial em Doha em 2011, campeã mundial também em 2010 em Doha e Daegu em 2011, né? E campeã no Rio, Pan-Americano, em casa. Então, muito obrigado, primeiramente, por estar aqui. Então, uma honra de verdade conversar com você e seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer. Foram muitos anos no atletismo, eu tenho 4 medalhas de mundial, 3 de pan-americano, então foi uma carreira aí numa prova que não tinha tradição nenhuma no Brasil, né? No salto com vara, quando eu comecei, ninguém sabia o que era salto com vara. Eu falava que fazia salto com vara, mas o que é aquilo lá que você lança? Eu falei, não, esse é dardo, eu salto. Aí tive que ir explicando para as pessoas, primeiro as pessoas mais próximas, depois para o público começar a entender quais são as regras e fazer o salto com vara crescer dentro do Brasil e realmente não, dificílimo. Foi um feito maravilhoso que você fez. Você está de muito parabéns. É uma honra, um orgulho ter você como esportista do nosso país. Então, já que você já inseriu esse assunto do salto com vara não ter sido tão conhecido, como é que você, Fabiana, entrou nesse esporte? Nenhuma criança chega... Hoje em dia até pode ser, mas na minha época ninguém falava, mãe, quero fazer salto com vara. Não é normal. Não. Eu fiz ginástica artística e comecei com 7 anos por incentivo dos meus pais, porque eles achavam que era importante fazer esporte. E comecei e adorei logo no começo. Já passei por uma pré-equipe, então fiquei muito tempo na ginástica, 10 anos na ginástica. E aí, com 15 para 16 anos, eu comecei a ver que eu não tinha mais muito futuro na ginástica, porque eu estava alta. Hoje eu tenho 1,72 m e as ginastas são todas baixinhas. São mais baixinhas, né? E aí eu tinha um sonho de chegar numa Olimpíada e comecei a ver que na ginástica não teria. E aí meu pai viu um anúncio no jornal que estavam montando uma escolinha de atletismo lá em Campinas, que eu sou de lá. Legal. E aí eu fui... Ele falou, vai lá fazer o teste no atletismo. Tá bom, né? Vamos lá. Pensava em fazer 100 metros, salto em distância. Eram as coisas que vinham na minha cabeça quando eu pensava em atletismo. Que são as modalidades mais tradicionais, né, do atletismo. Sim. Tradicionais para o brasileiro, que está acostumado, né? Sim, que tinha mais resultados, né? E eu fiz o teste, fui bem no teste, porque eu tinha o preparo da ginástica. E tinha os técnicos lá selecionando, olhando os jovens que estavam lá fazendo o teste. E ele viu que eu fui bem, viu meu biotipo, foi conversar comigo. Ele foi atleta de salto com vara, estava começando a carreira dele como técnico e precisava de meninas para estar fazendo o salto com vara. E foi conversar comigo, falei que fazia ginástica, ele falou, então você vai para o salto com vara. Qual o nome dele? Elson Miranda, que foi meu técnico minha carreira toda. E casei com ele depois. Então, é uma história de amor plena, né? Foi. Amor pelo esporte que desagou no amor entre vocês. Sim. E aí, como eu já tinha força nos braços, essa noção de ficar de ponta cabeça, ele me colocou para fazer salto com vara. Eu fiz algumas outras provas, atletismo, só para ter uma certa noção, e provas também que me ajudavam no salto com vara, mas ele que me direcionou para o salto com vara. Ele que trouxe, então, todos os conceitos, ele conseguiu aprender salto com vara a partir da onde? Ele estudou em outro lugar? Como que ele trouxe isso e acabou chegando em você? Mas como que ele conseguiu? Ele foi atleta de salto com vara. Ele teve um técnico polonês que abriu um pouco mais a cabeça dele. Ele viu que tinha coisas diferentes do que o simples que ele fazia, né, aqui no Brasil. Mas no Brasil nós não tínhamos material. Então, vara, colchão. As varas são feitas de fibra de carbono, fibra de vidro. Não deve ser barato, né? Não. Custa em torno de 600, 700 dólares uma vara. Assim, o ideal para um atleta é que ele tenha umas 15 varas para treino e competição, porque numa competição o atleta usa umas 5, mas ele leva umas 7 varas para a competição, porque a vara, ela tem flexibilidades diferentes. E o atleta vai escolher a vara dependendo da velocidade dele, a técnica que ele usa e a altura que ele vai saltar. Então, na competição, o atleta começa a competição com uma vara mais flexível, porque a barra está mais baixa. Conforme vai subindo, tem que ir trocando. Nossa, eu lembro de uma vez que você foi para uma competição, não lembro qual competição, mas que sumiu as suas varas.
né? Que você teve um grande problema, não foi? Foi nos Jogos Olímpicos de Pequim, 2008. Foi minha primeira imagina Olimpíada. O desespero, menina. Como é que foi isso? Foi. Como eu falei, a gente leva várias varas para competição, porque se é uma pista ruim, não está tão veloz, ou se está um vento contra, tem que pegar uma vara mais flexível, porque depende da velocidade. E aí, na hora da competição, uma das minhas varas não estava lá na pista, porque a organização tirou as varas de dentro do tubo que a gente leva as varas para elas ficarem protegidas e colocou num carrinho com vários casulos para não aparecer logo de fabricante, aquelas coisas de Olimpíada, para não fazer propaganda. E aí, na hora dessa, depois eu fui entender, né? Na hora dessa troca, uma das minhas varas se misturou com a vara das meninas que não tinham classificado para a final. E voltou para a vila, para o depósito da vila, que é onde a gente tinha que retirar o material. E assim, foi um azar meu também. A vara que sumiu era a minha segunda vara da competição. Então eu fiz meu primeiro salto na competição. E quando eu fui trocar, pegar uma vara menos flexível para me jogar mais alto, essa vara não estava lá. E aí fiquei procurando lá, no meio da vara das meninas, enfim, não estava lá. E foi muito frustrante, porque eu cheguei nessa Olimpíada com a terceira melhor marca do mundo. E assim, não sei se eu ganharia uma medalha ou não, mas eu saí muito chateada porque eles me tiraram a oportunidade de disputar uma medalha. Tirou a chance, né? Isso que foi o pior. E você estava preparada, você foi para isso, você foi com sangue nos olhos. Eu entrei muito confiante assim na prova e foi muito chato, mas faz parte, né? Fez parte da minha história e eu sempre tento tirar uma lição das coisas ruins que eu passo. Falei, bom, eu tenho que ter uma técnica melhor para quando acontecer isso, eu tá saltando bem, posso pegar uma outra vara, tentar me adaptar e vai dar certo. Sei lá, a gente tenta pensar positivo para poder continuar indo para frente. Mas vamos falar de coisa legal, voltando para a história. Aonde foi que virou a chavinha que você percebeu, eu sou boa nisso? Eu vou me tornar uma extra classe do esporte. Onde virou essa chavinha? Quando eu comecei o salto com vara, essa prova, o feminino não fazia parte dos Jogos Olímpicos ainda. Eu comecei em 97, em 2000. Foi o primeiro ano que teve salto com vara feminino. Então, foi bom, porque as marcas ainda eram baixas, né? O recorde brasileiro era baixo. Então, um ano de treino, eu já era recordista brasileira. Então, bom, eu acho que eu sou boa nisso, né? Vou me dedicar. Então, foi quando eu comecei realmente a me dedicar mais. Mas quando eu vi assim que eu subi um degrau a mais, que eu podia chegar nos Jogos Olímpicos, no Mundial, foi em 2006, quando eu consegui bater o recorde sul-americano, que era de uma Argentina, e foi uma marca que me abriu portas para competir lá fora. Que legal. Então eu tive a oportunidade de fazer competições da Liga Mundial. Hoje é Diamond League, na época era um outro nome, era Super GP, Diamond League. Então eu consegui, Golden League, né? Eu consegui entrar nessas competições e começar a encontrar as meninas que eu via ali só pelo nome, na internet. Tô do lado delas aqui, que coisa. Tô participando, fazer amizade, imagino, né? Sim, ver que elas são pessoas reais, né? Que têm os mesmos sentimentos que elas também vão mal em competições, vão mal em treino. Que também elas tem frustrações, também tem frustrações. E que se elas chegaram lá, eu também poderia chegar. Então, foi um passo, assim, muito importante ter batido esse recorde sul-americano, que me abriu essas portas, e eu comecei a acreditar que eu podia estar numa final de Mundial, de Olimpíada. Ainda não sonhava com uma medalha, mas eu sonhava com finais. E, já que a gente vai falar de medalhas também, como é que foi ganhar no Brasil o Pan-Americano? Eu acho que todas as medalhas são valiosas, maravilhosas. Você é campeã mundial, gente do céu, é o auge, né? É o ápice. O Brasil, em casa, com a família assistindo, não que sua família não estivesse nos, mas estamos aqui, com a nossa bandeira lá. Como é que foi? Foi super importante aquela medalha dos Jogos Pan-Americanos. No Brasil, era uma coisa que eu queria muito, buscar uma medalha, mas no Brasil eu queria de ouro. Eu queria ganhar. Imagino. Porque amigos assistindo, minha família toda foi para lá, fãs. E foi uma oportunidade de mostrar o salto com vara para os brasileiros. Foi quando as pessoas começaram a entender que existia salto com vara no Brasil, que era uma prova que estava crescendo. E foi uma competição muito legal, foi diferente, porque tinha brasileiro na pista, o público estava torcendo, gritando, mesmo sem saber a regra, conhecer, mas eles estavam lá torcendo. Então foi uma motivação assim, muito grande de buscar um bom resultado, buscar essa medalha. Foi super especial e me fez confiar ainda mais de que eu podia
chegar a ser uma grande atleta. Que legal, que bacana. E eu imagino que o público brasileiro é um público diferenciado, né? Comemora, grita, tá ali, você sente a vibração. Tem Sim. uma diferença ou não? Tem, o brasileiro é bem mais empolgado, grita, é uma torcida diferente. A gente vê assim, nos países as torcidas são diferentes. Eu fui no Mundial no Japão, eles só aplaudiam, né? Aqui no Brasil já tem os tambores, buzina e grita. Então é muito mais animado. Muito mais calor, né? Sim. Bom, vamos para um caminho da nossa conversa, porque senão eu vou ficar aqui 3 horas conversando com você, só querendo saber da sua vida, como é que foi toda a sua trajetória. Mas a gente também tem uma conversa muito bacana em relação ao pós-carreira, que é tão importante quanto a carreira também, né? Porque o atleta finaliza a sua carreira e se vê, meu Deus, o que eu vou fazer? Para onde eu vou? E a gente tem um projeto chamado Like a Woman, que é um projeto que cuida desse pós, desse que você é embaixadora, inclusive, né? Então eu queria conhecer de você, como foi o pós-carreira? Finalizou, ganhei várias medalhas, fui campeã, fui referência no esporte, mas e o depois? Como é que foi isso para você? É difícil, né? Decidir parar já é difícil, mas enquanto eu competia, eu tinha essa consciência de que um dia minha carreira como esportista ia acabar. Estava na sua cabeça, estava no seu radar. Sim, então eu não era boa ainda, não sabia se eu chegaria num alto nível ou não. Então eu estudei, eu me formei como fisioterapeuta. E eu falei, bom, eu tenho minha carreira ali, se eu me der bem no esporte, eu me dedico ao esporte e esqueço a minha carreira de formação. E se não der certo, eu tenho alguma coisa para trabalhar. Mas você se formou antes da sua carreira deslanchar? Antes. Eu me formei em 2004, meu primeiro mundial foi em 2005, Pan-Americano em 2007. Então eu me formei antes, porque eu queria ter essa segurança. Né? Pode acontecer, né? O atleta se machucar, acabar a carreira. Sim. Então tantas coisas podem acontecer. Então eu tinha essa preocupação. Mas aí depois, o atleta é difícil ele saber quando vai parar, qual que é o melhor momento de parar. E eu não queria parar sofrendo para competir, indo mal nas competições, sendo um peso o esporte. Eu queria parar bem, eu queria parar com uma sensação boa do esporte. Então eu decidi parar depois de 2016, da Olimpíada do Rio, que seria minha motivação para treinar até lá. E depois disso eu pararia, já estaria 35 anos ali, eu falei, bom, eu acho que tá bom, né? Chega, já foi bastante tempo. Então, foi tudo meio que programado e acabou dando certo toda essa minha programação. Eu sei que tem pessoas que acabam não conseguindo se programar ou acham que a carreira de atleta vai ser para sempre, mas chega uma hora que o corpo começa... Ele pede, né? A pedir, as lesões vêm, a motivação não vem mais, então tudo isso é muito difícil. E mesmo sabendo que eu ia parar, me programando, foi difícil. A primeira semana eu me senti uma inútil. Eu falei, nossa, eu vou ficar em casa hoje, mas o que eu vou fazer? Preciso arranjar alguma coisa para fazer. E eu sempre fui uma pessoa muito ativa de fazer, tá sempre fazendo as coisas. E chegou uma hora eu falei, nossa, vou fazer... Peguei meu caderninho, falei, vou ver onde eu tenho talento. Eu gosto de viagem. Vou ser blogueira de viagem. Não, vou voltar a ser fisioterapeuta. Comecei a fazer uma listinha de coisas que eu poderia fazer. E mesmo a parte do treinamento também, foi uma coisa que eu também não tinha motivação para treinar, para cuidar do meu corpo. Então, tudo isso são coisas que você tem que pensar e tem que se programar, porque a carreira de atleta um dia acaba. E tem a questão do psicológico também, né? O medo de o que eu vou fazer, como é que vai ser daqui para frente. Né? Isso também bateu na sua cabeça? Também, eu falei, nossa, e agora? O que eu vou fazer, né? Eu não queria ficar em casa, trancada em casa, assistindo TV, lá assistindo série. Eu queria produzir. Eu acho que isso é importante, a gente ter essa vontade de produzir, de fazer alguma coisa, ou de ajudar alguém, ver o que você é bom, o que você foi bom no esporte, o que você aprendeu com o esporte, e que isso pode te motivar para continuar indo para frente. A equipe que eu competia me chamou para trabalhar como dirigente, então, depois de um mês descansando ali, tentando procurar alguma coisa para fazer, eu comecei a fazer reuniões lá na equipe, então já comecei a me motivar e pensar em coisas diferentes. Até fiz um curso online, inclusive do COB, de administração do esporte, para ter essa noção de administração. Achei que nunca mais seria fisioterapeuta. E voltou com tudo, Voltei a ser fisioterapeuta, mas trabalhar com coisas que eu aprendi no esporte, com exercícios que eu fazia no meu dia a dia, que me ajudaram a ter essa longevidade no esporte,
me machuquei muito pouco, então eu falei, se isso fez bem para mim, vai fazer bem para as pessoas também. Então eu comecei a achar coisas que eu aprendi no esporte e levar para as pessoas. Então acho que as pessoas se prepararem, os atletas se prepararem para o pós-carreira é muito importante, porque eu vejo muita gente passando necessidades, não só na parte psicológica, mas passando necessidades porque não se preparou. E é possível, acho que quem fez esporte está preparado para fazer qualquer coisa, porque a gente enfrenta tanta coisa, tantos desafios, adversidades, então é um psicológico muito mais potente, o psicológico do atleta, né? Então, porque ele lida com limites, superação de limites o tempo inteiro. Né? Sim, tem que ir lá e cobrança, né? Tanta gente cobrando, ele mesmo, o clube, o público, a imprensa. Então tem que saber lidar com muita coisa. Então eu vejo assim, que o atleta preparado para o pós-carreira, ele mas ele tem que se programar para isso. E muitas vezes não acontece, leva um tempo, ou ele precisa de uma ajuda externa, e o Like a Woman é isso. É fazer as pessoas, esses atletas se prepararem e mostrar que existe vida depois do esporte, que você pode ser bom também, como você foi no esporte, e ser bom numa outra carreira, achar o que você gosta de fazer, onde você tem mais aptidão, ou que você conseguiu aprender no esporte e levar isso para as pessoas. Então, eu vejo assim que as pessoas, o atleta, ele tem que começar a pensar nisso desde o início, porque às vezes a carreira acaba cedo por um acidente, por uma lesão. O imponderável pode acontecer. Pode acontecer. Então, eu acho que preparar isso saiu da escola, começa, você pode ser um bom atleta, você pode até ganhar dinheiro ali, viver desse dinheiro, mas ao mesmo tempo você tem que se preparar, porque tem gente que ganha dinheiro no esporte e acaba perdendo tudo também, né? Sim, né? Então, é toda uma programação. A renda, a verba são altas, né? Então, imagina, você, durante sua carreira, você é um atleta de performance alta, ganha uma grana legal, tem patrocinador. Aí acaba a carreira, esse dinheiro também vai embora. Se você não souber administrar, vai dar problemas, vai ser complicado, né? Então, ter pessoas também que você confie para administrar também essa renda que você fez, esse pé de meia que você fez, para você continuar vivendo. E acho que o mais importante é a pessoa ter uma ocupação, ter uma motivação de fazer alguma coisa. Isso faz a gente viver, faz a gente querer ir para frente, faz querer a gente buscar alguma coisa. Continuar tendo um sonho. Quando a gente é atleta, a gente tem um sonho de chegar numa Olimpíada, de buscar uma medalha. E depois, a gente tem que continuar tendo esse sonho. Continuar tendo sonhos. Buscar alguma coisa. E o Like a Woman, como que funciona? Assim, para o atleta que está finalizando a carreira, ele quer ter esse suporte, como é que funciona? É um programa que ele está começando, ele está sendo montado, e a gente quer ajudar desde do meio ali para o final do atleta, para ele começar a ter essa consciência do que ele gosta de fazer, onde ele quer trabalhar, qual que é esse sonho dele pós-carreira. Então, é todo um trabalho psicológico para que ele consiga se colocar no mercado de novo. E eu acho que o trabalho não é só pensando na renda, mas pensando no corpo dele também, dele se cuidar. Porque eu treinava 5, 6 horas por dia, e aí, parar de repente, isso faz mal pro corpo também. Sim. Tem que ir diminuindo aos equilíbrio, poucos. Né? Tem que ter um equilíbrio nessa transição, digamos assim. Tem que ter um equilíbrio. E continuar se cuidando, continuar fazendo um esporte. Eu não faço mais salto com vara, não dá pra continuar fazendo salto com vara. Você nunca mais fez? Eu fiz uns saltinhos baixinhos assim para demonstrar, mas saltar mesmo de verdade não dá, mais. Não. Mas eu achei outras coisas que eu gosto de fazer. Então hoje eu corro 5 quilômetros, 6, eu não corro muito mais que isso, mas eu corro, é uma coisa que eu gosto de fazer. Fui procurar fazer um outro esporte, faço tênis, é divertido, sou péssima com bola, então foi um desafio que eu tive ali, e eu não consigo ficar parada, eu sinto essa necessidade de estar me mexendo, meu corpo pede isso, faço uma musculação para manter a força, e para eu estar me sentindo bem. Se eu não treino, eu me sinto mal, não em relação à estética, mas de vontade, de energia. Te faz bem, porque você passou a sua vida inteira praticando esporte, não dá para simplesmente, acabou essa carreira, vou parar o esporte também. Eu acho que o corpo já tem sinais que precisam de o esporte continuar em você, né? Que seja praticando tênis, que seja praticando corrida, que seja fazendo coisas que te fazem bem psicologicamente. A endorfina, né? Que Exato. libera, pensar em outras coisas.
Isso é bom para todo mundo. Então, se você quer ser um grande empresário, faça esporte, que isso vai te ajudar também. Então, o atleta, eu vejo muito atleta que de repente para. E se a gente para, nosso corpo é preguiçoso, né? Se a gente para, é difícil a gente retomar, né? Não vou mentir pra você, não. Mas faz mal, né? De parar de repente. Então, o Like a Woman não é só essa transição de carreira para você ter uma renda, para você ter uma profissão. E sim para você se preparar como um todo, Nossa, como uma parte psicológica isso. também. Então abrange tudo, além do psicológico, carreira financeira, corporal também. Então é para o atleta se sentir resguardado junto com uma empresa. É uma empresa? É uma empresa ou é um... É um projeto. É um projeto, né? Então esse projeto resguarda o atleta para ele poder se sentir bem, estar bem apto no pós-carreira. Apto para parar, né? Para ele saber, não, eu vou parar, mas eu sei o que eu quero, eu sei o que eu vou fazer. Acho que são coisas importantes que a maioria dos atletas não pensa. Pô, gente, que conversa legal que a gente teve aqui com a Fabiana. Muito obrigado, de verdade, pelo carinho, pelo carisma, pela sinceridade em tudo que falou. Foi muito legal, me senti um privilegiado de aprender tanto com você, tá bom? Antes da gente terminar, a gente faz normalmente um recadinho final para as pessoas que estão assistindo, né? Então, olhando para aquela câmera ali, dá um recado legal aí para as pessoas, principalmente o pessoal que já está finalizando a carreira, que está nessa ansiedade, para eles poderem entender que eles não estão sozinhos. Bom, foi um prazer estar aqui, contando um pouquinho aqui rapidinho da minha carreira. Eu sou a pessoa que eu sou hoje graças ao esporte, mas eu vejo essa importância de se programar para quando você for parar. A gente vê até pessoas que têm essa vontade até de mudar de emprego, às vezes não foi atleta, mas quer mudar de carreira. Dá tempo, dá para fazer, é só você se programar, ter essa consciência, ver qual que é a sua aptidão, o que você gosta de fazer, você tem que gostar do que você faz para que você tenha sucesso. Se você gosta de fazer esporte, teve sucesso no esporte, com certeza tem outras coisas que você gosta de fazer e você também vai ter sucesso se você conseguir se programar e se preparar. É isso, Fabiana Müller falou tudo. Obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês. E olha quantas informações incríveis que o Cobcast trouxe para vocês, com uma atleta maravilhosa do nosso país. Muito obrigado e até a próxima, que vem mais aí. Tchau, tchau.